você trava na hora de responder uma mensagem do cliente, mas fica com medo de errar alguma coisa no português, esse vídeo é para ti. Hoje eu vou te dar dicas práticas para escrever com mais clareza e principalmente que tu consiga ter mais segurança. Fala turma, muito prazer, eu sou Gabriel Vitola e eu trago aqui no meu canal toda semana um vídeo muito pertinente sobre o universo da assistência virtual e secretariado remoto. Aproveita, te inscreve já no canal, curte esse vídeo, compartilha com mais pessoas que são da área da assistência virtual e também entra lá no meu Instagram, @gabriel.assistentevirtual. Todo dia, toda semana nós temos vários conteúdos referentes à área do secretariado remoto, então fica ligado. E hoje a gente vai falar sobre o português dentro da assistência virtual. É uma das questões mais delicadas onde a gente vê muitas pessoas errando e passando a imagem de não ser tão profissional assim por conta das mensagens enviadas com erros de português. E antes da gente sair decorando regra, o mais importante é a gente perceber onde que a gente mais erra. Eu tenho mais dificuldade com os porquês, eu tenho mais dificuldade com concordância verbal e assim sucessivamente. Então, quanto antes tu entender qual que é a tua principal falha ou ponto de melhoria no português, mais fácil vai ser. E normalmente é um mal com U ou mal com L, normalmente é um onde ou um aonde, e é sobre esses detalhes que a gente vai falar no vídeo de hoje. Uma coisa muito importante é entender que se tu fala bem, não tem nada a ver com escrever bem, e vice-versa. Eu posso falar aqui, tanto que aqui nos meus vídeos, se tu parar para analisar gramaticalmente tudo que eu tô falando, vai ter muitas falhas. Por quê? Falar é uma coisa e escrever é outra. E o nosso trabalho como assistente virtual, ele é 100% escrito. Então, o nosso português escrito, ou então digitado, ele tem que ser muito perfeito. Óbvio, tu não precisa ser um robô, tu não precisa exercer uma formalidade absurda, e óbvio, tudo vai depender do estilo de cliente que tu tá atendendo. Por exemplo, hoje eu atendo um médico que ele tem um ticket muito elevado e ele gosta, e ele é uma pessoa extremamente intelectual e gosta de uma linguagem ultra formal. Tanto que comigo ele utiliza essa linguagem. E com os pacientes dele, óbvio. Então, para atender a agenda dele, eu tenho que ter um português muito mais formal. Em contrapartida, eu tenho outro que não. É totalmente mais informal, muito mais próximo do paciente. Então, eu consigo jogar nos dois lados. Mas, para isso, eu preciso entender o básico. Então, vamos lá. A dica 1. A diferença do onde e o aonde. O onde, basicamente, ele é para um lugar fixo. E o aonde é para um lugar em movimento, vamos colocar dessa forma para ficar mais simples. Ou seja, onde tu vai trabalhar. Onde tu vai trabalhar. Onde que é o local que tu irá trabalhar. Um local fixo, certo? E aonde você vai depois da consulta. O ato de ir até algum lugar é com a antes. Então, aonde você vai depois da consulta. Dica básica, simples, direta. Dica 2. Mal com L e mal com U. Qual que é a grande diferença? O mal com L, o famoso mal, ele é o inverso de bem. E o mal com U é o oposto de bom. Então, por exemplo, bom humor, mal com U. Dica 3, o tão problemático porquê. Sim, na nossa língua portuguesa a gente tem 4 porquês. Eu não consigo entender também, mas enfim, a gente tem e a gente tem que aprender a usar. Ponto, não tem o que fazer. Aproveitando esse gancho, se tu tá assistindo durante a semana que tá saindo esse vídeo, na quarta-feira nós teremos uma live com uma professora de português e na quinta-feira, só para quem é aluno do curso Assistente Virtual do Zero ao Sucesso. Gabi, como é que eu me torno aluno? Entra aqui na descrição desse vídeo, tem o link lá do curso para que tu possa te tornar aluno e fazer parte do nosso grupo, do nosso networking e principalmente da nossa formação em assistente virtual. Então na quinta-feira a gente vai ter uma aula exclusiva só para quem é aluno com dicas práticas com uma professora de português. Mas só pra gente falar um pouquinho sobre o porquês, eu não vou aqui falando regra, porque eu também, assim, é um ponto muito grande de melhoria que eu tenho, que é o português, e principalmente os porquês. Mas basicamente, só pra dar uma diquinha básica, que é o que eu uso no meu dia a dia. Se tu conseguir trocar aquele porquê por pelo motivo, que tu consiga fazer essa substituição do porquê pelo motivo, muito provavelmente ele vai ser um porquê separado. Muito provavelmente. Não é sempre, mas muito provavelmente. Outra coisa muito fácil também, quando termina em alguma pergunta e a última palavra é o porquê, normalmente ele é o porquê separado e com acento. E se for normalmente ali no meio da frase para explicar alguma coisa, não sei o que, porque isso, aquilo. Não sei o que, por que isso, aquilo.
provavelmente é um porquê junto e sem acento. Mas eu vou te falar bem sincero, não perde tempo tentando decorar tudo isso. Não faz sentido tu baixar a cabeça e ficar estudando, decorar, porque nós temos hoje a ferramenta muito boa para nos ajudar, que é o famoso ChatGPT, que eu já falei milhares de vezes aqui nos vídeos, nas lives, nos cursos e tudo mais. Utiliza das ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje. Google, corretor do Word, ChatGPT, enfim. É melhor prevenir do que remediar. A dica 4, referente à crase. A crase, normalmente, eu vejo dois perfis de pessoas. Pessoas que nunca usam para não ter problema e pessoas que usam em tudo. Mas, basicamente, se tu conseguir trocar aquela frase onde tu vai colocar o A para a, normalmente aquela letrinha ali ela vai ter a crase. Então, estou indo para a casa, estou indo à casa, estou indo para a consulta, estou indo à consulta, e assim sucessivamente. E a dica 5, tão importante quanto todas as outras e que, para mim, dá um nó na cabeça no sentido de, cara, se tu lê uma frase escrita com uma concordância verbal errado, ela fica muito feia. Ela fica mais feia do que um porquê não bem selecionado lá. Que é de fato, se eu sou a secretária, eu estou lidando no singular e não no plural. Se eu estou atendendo os pacientes, eu estou atendendo os pacientes no plural. Então essa importância de saber se a frase inteira vai ser no singular, se a frase inteira vai ser no plural, ela é muito importante. E outra coisa, mim é para mim fazer, mim não faz nada. Para eu fazer. Isso é um erro muito comum e um erro muito feio quando nós fazemos no atendimento com os pacientes. Então, assim, pelo amor de Deus, assistam a live que eu vou fazer em parceria com a professora de português Camila. Assistam também, se tu é aluno, se tu não é, entra ainda que dá tempo para tu assistir a aula ao vivo com a professora, para a gente falar e detalhar mais ainda sobre esses conteúdos tão importantes. Não é sobre, eu sou muito bom de português. Não, é sobre profissionalismo. A nossa profissão, ela é 100% digitada, ela é 100% escrita. É assim que nós nos colocamos enquanto profissional. É falando, porém escrevendo de fato. Então é muito importante que tu saiba o que tu está fazendo, que tu tenha uma linguagem, um português muito bom dentro daquilo que tu oferece para o teu cliente. E aqui vai duas diquinhas bônus para a gente encerrar esse vídeo. A primeira, na dúvida, como eu já falei, sempre utiliza alguma ferramenta para tu ter certeza se aquilo que tu escreveu está correto. ChatGPT, Google, corretor ortográfico do Word, qualquer coisa nesse sentido. Joga lá só para tu ter certeza se tu tiver em dúvida. E principalmente, deixei aqui na descrição um prompt para que tu possa pegar esse prompt, colocar dentro do ChatGPT e anexar o teu texto. Criei esse prompt exclusivo para a gente conseguir utilizar aqui. Então, acessa aqui na descrição, tá o prompt, tu copia ele, joga no chat e embaixo dele joga o teu texto para ele corrigir. Especialista em português, especialista em correção ortográfica principalmente. Então, assim, não deixa de revisar antes de enviar alguma mensagem que tu tá em dúvida. Eu sou Gabriel Vitola, eu falo sobre assistência virtual e secretariado remoto toda semana aqui. Não deixa, te inscreve no canal, deixa o like, compartilha com mais pessoas e me segue lá no Instagram. Até o próximo vídeo. Valeu!